Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aí dar sequência, continuidade aos nossos conteúdos. E na aula de hoje, nós vamos estudar proporcionalidade, que é um tema que está relacionado à multiplicação, que é a operação que nós estamos estudando durante essas primeiras aulas, né? Desta semana. Bom, vamos aqui para a situação que está apresentando para a gente e depois encontrar uma solução através do entendimento de proporcionalidade. Bom, gente, proporcionalidade é um assunto que, se a gente for parar para pensar, ele está em várias situações do nosso dia a dia, tá certo? Em muitas mesmo. Vamos ver aqui, ó. Pedro percorreu 160 metros, dando 3 voltas na pista. Nós temos aqui essa pista com esse formato, e a questão está dizendo que ele percorreu 160 metros, dando 3 voltas. Então, deu uma volta, mais uma e mais uma. Pronto, fechou as 3 voltas, ele percorreu 160 metros. Se ele der 6 voltas, se agora forem 6 voltas nessa mesma pista, quantos metros ele irá percorrer? Então, vamos lá. Nós podemos escrever essas informações desse jeito aqui, ó. Quando ele percorre 3 voltas, quantos quilômetros ele anda? Perdão, quantos quilômetros não, quantos metros, né? Porque aqui a gente tem a unidade de medida metro. 3 voltas são 160 metros. E se forem 6 voltas? Olha aqui o ponto de interrogação. Quantos metros Pedro percorrerá? Muito bem, olha aqui. Vamos considerar essa relação, olha. 3 voltas, 160 metros. 6 voltas, quanto? Do 3 para o 6, houve um acréscimo, não é verdade? Por quanto que a gente multiplicou o número 3, ó, tá vendo? A gente multiplicou o número 3 por um número para dar 6. Que número é esse? Esse número é o mesmo número que nós iremos multiplicar os 160 para encontrarmos a nossa resposta, tá bom? Bom, vamos aqui agora descobrir que número foi esse. Vamos lá, então. Será que foi 3 vezes 1 que dá 6? Não, né? Porque 3 vezes 1 é 3. Será que foi 3 vezes 2? 3 vezes 2 dá 6. Isso, então foi 3 vezes 2 que encontramos 6. Então, significa dizer que 160 nós iremos multiplicar por 2 para encontrar a nossa resposta aqui. Então, 160 vezes quanto? Vezes 2, que é igual a... Bom, vamos pegar o número 160, fazer de uma forma aqui bem tranquila. Ó, repitam comigo. 160. Então, o número 160 é 100, cento, né? 100 e quanto? 100 mais quanto? Isso, aí nós vamos fazer aqui utilizando o cálculo mental. Olha aí, que simples, olha.
160 é 100 mais 60. Pronto. Nós sabemos disso. Então, eu vou até colocar entre parênteses aqui, que é para dizer, olha, o nosso 160 é isso daqui, é o que está entre parênteses. Nós temos que multiplicar por 2, não é verdade? Pois é, então, vezes 2. Olha aí. Primeiro, nós vamos multiplicar o 2 vezes o 100 e depois o 2 vezes o 60. E os dois resultados dessas duas multiplicações, nós iremos somar. E aí vai ser a resposta, tá bom? Então, 2 vezes 100, rapidinho, rapidinho. Quanto é que dá 2 vezes 100? 200. Isso, você fez de cabeça, eu também fiz de cabeça. 200. 2 vezes 60, que é 60 mais 60, né? É igual a 120. Olha só que legal, né? Rapidinho e bem facinho da gente encontrar a resposta. Então, vamos lá. 0 mais 0 é 0, continua sendo 0. 0, ganhei 2, que é o 0 mais 2. Olha aí, igual a 2. 2 mais 1, 3. E a resposta será 320. Então, respondendo a pergunta, se ele der 6 voltas nessa pista, quantos metros ele vai percorrer? Ele vai percorrer 320 metros. Tá certo? 320. Então, nós já encontramos aqui a solução, que é 320 metros. Beleza. Então, existe essa proporção entre eles. Se fossem, aí no caso, 9 voltas, se fossem, vamos dizer que 12 voltas, aí você ia ver quanto que foi que aumentou de um para o outro e perguntar, multipliquei por qual número? Ah, aqui eu multipliquei pelo 2 para encontrar o 6. Se em vez de 6, como eu estou dizendo para vocês, fosse 9, aí você ia saber que 3 vezes 3 é igual a 9. Então, se aqui a gente teve que multiplicar por 3, aqui você vai ter que multiplicar por 3 também para encontrar a quantidade de metros que ele irá percorrer, tá bom? E para finalizar, nós vamos aqui para a parte dessa de multiplicação dessa tabela, eu vou explicar para vocês, vocês concluem. E a 6, que fala sobre o cálculo mental. Uma outra dica interessante. Bom, aqui é a tabela de multiplicações, nós já temos alguns resultados, né? Aqui, ó, 7 vezes 7. 7 vezes 7 é igual a 49. Temos aqui 8 vezes 8 é igual a 64. E aqui nós temos esse valor, para ser completado, nós temos isso aqui. Bom, o que você vai fazer? Você vai preenchendo aqui, mais ou menos como se fosse uma tabuada, tá? Então, vamos lá. 7 vezes 6, 42. Aí, todas as multiplicações que você vai estar fazendo aqui são por 7. Então, tabuada do 7. Aí, 7 vezes 8 é igual a 56. E por aí vai, né? Então, ó, 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. De um para o outro, está aumentando quanto? 7, né? Porque é a tabuada do 7. Então, para me descobrir quanto que é, 7 vezes 9. Aqui, ó. 7 vezes 9. 7 vezes 9. Eu acrescento 7 ao resultado anterior, do 7 vezes 8, que vai dar igual a 63
Pronto. Eu não vou completar tudo, que aí já é com vocês, tá bom? Vou fazer só aqui a do 8. E aí a gente conclui a aula de hoje. Vamos lá. Olha aqui. 8 vezes 6. 8 vezes 7 aqui. 8 vezes 6 você coloca aqui. 8 vezes 8 é 64. Já está aqui a resposta. Se eu quiser saber qual é o número desse daqui, eu tiro do 64, 8. Tá bom? Se eu tirar do 64, 8, fica 56. Certo? Então, assim, se eu quiser o número anterior, eu vou subtrair. Se eu quiser o número da frente, eu vou somar. Então, se eu quiser o que vem depois do 64, eu vou somar o 64 com 8. Quando eu somar o 64 com 8, será igual a 72. Quero saber o que vem antes do 56, então do 56 eu tiro o 8. Eu quero saber o que está depois, eu coloco o 8. Bom, aqui, ó. Aqui, como é a coluna do 6, esse número aqui, ele foi multiplicado por 6, para dar 60. Bom, os 60 são 6 dezenas, concordam comigo? 6 dezenas, é 6 de 10. Então, se são 6 dezenas, 6 de 10, o número que nós multiplicamos aqui pelo 6 para dar 60 foi o 10. Ok, ó. 10 vezes 6 dá 60, que são 6 dezenas. E para a gente finalizar essa linha aqui, ó, aqui é 99, né? E aqui é 11. Nós multiplicamos esse número aqui. Opa, nós multiplicamos esse número aqui, ó, ele vezes 11 para dar 99. Que número foi esse? Aí você pode fazer o teste, tá? Será que é 1? Será que é 2? Será que é 3? Será que é 4? Aí você vai testando. Ó, vamos começar pelo 4. 4 vezes 11 dá 44, então não é. Será que é o 5? 5 vezes 11 dá 55, não é. Será que é o 6? 6 vezes 11 é 66, não é. Será que é o 7? 7 vezes 11 é 77. 8. 8 vezes 11 é 88. 9. 9 vezes 11 é 99. Pronto, fechou. Então, o número daqui é o 9. Pronto, agora é só você ir completando aqui. Vamos lá. Começando, esse aqui vai ser 9 vezes 6. 9 vezes 6. 9 vezes 6 é igual a 54. Como que eu sei? Ó, eu sei que 10 vezes 6 é igual a 60, né? 9 é o que vem antes do 10. Se 10 vezes 6 é igual a 60, 9 vezes 6 é igual a 54, porque do 60 eu tiro um 6. Aí daqui você vai somando, ó. 9. Agora 9 vezes 7. Para descobrir o 9 vezes 7, como aqui é a do 9, você vai pegar e vai somar o 54 com 9, para encontrar isso daqui. Somando 54 com 9, vai dar 63, né? Então, 9 vezes 7 é igual a 63, tá bom? Aí sim você vai somando 9 com 9 para completar a tabela. Tudo bem? Se estiverem com dúvida, assistam novamente o vídeo, dê uma pausa, volte aí. Vamos aqui para a última. A última é bem simples. O nosso cálculo mental funciona assim. Quando você estiver multiplicando um número que é múltiplo de 10, ou seja,
tem zeros, né? 10, 100, 1000, e assim vai. Você vai multiplicar só esse vezes esse. 1 vezes 7 é 7, não é verdade? Bote aí. Como a gente tem um zero, acrescenta um zero. Se fosse dois zeros, colocava dois zeros aqui. Ao caso, 1 vezes 7 é 7. Não dois zeros? Dois zeros. Muito fácil, né? Aí vamos ver aqui, ó. 45 vezes 10. Multiplica só 45. Quando for na multiplicação, sempre deixe de lado o zero. Multipliquem só os outros números. 45 vezes 1 é 45. É só uma vez o 45, né? Como eu tenho um zero aqui, eu acrescento esse zero. Fechou. Ok? Então, vamos ver esse último aqui. 9 vezes 2. Multiplica só os números diferentes do zero. 9 vezes 2, 18. Você tem 1, 2, 3, 4 zeros. E coloca os 4 zeros na frente. 4. Então, a nossa resposta será 180 mil. Aí vocês vão completar as demais aqui. É muito simples e também dá para fazer em pouco tempo. Vai ficando como atividade para vocês treinarem 6 e completarem aqui a tabela das 5. Tudo isso aqui na página 82 do livro Ápice. Bons estudos a vocês. Nos encontramos na próxima aula. Fiquem todos com Deus. Um abraço.